Muito bem. Boas noites a todos, todes, todes, todas, todes, etc, etc. Então, hoje nossa missão é falarmos sobre o capítulo 10, o mais-valor relativo. Então, bom, é isso, né? Ou mais-valia relativa, né? Tem dois conceitos de mais-valia, né? Então, quando Marx escreve, quer dizer, antes dele escrever o Capital, né? E durante também, né? Quer dizer, o que o Marx diz dele mesmo é que a grande contribuição, né, para a teoria econômica, para a compreensão da natureza do capitalismo, é o conceito de mais-valia. E aí ele, não satisfeito em ter um conceito de mais-valia, ele tem dois, né? Porque esse é o Marx, né? Então vamos lá, dois conceitos de mais-valia, foda-se. Então a gente tem a mais-valia absoluta e a relativa. Então vamos só lembrar aqui, né, do que a gente está falando neste maravilhoso, excelente quadro branco. Então se a letra começar a ficar muito incompreensível, vocês reclamem aí, né? Então você tem duas mais-valias, né? A absoluta e a relativa. Lembram que mais-valia, mais-valor é a mesma parada, né? Então, é, a, essa absoluta aqui, né, foi a que a gente falou aula passada, né? Então, ela diz respeito ao aumento do tempo de trabalho para além do mínimo necessário. Né? O mínimo necessário para quê? Bom, o mínimo necessário para manter o trabalhador trabalhando. Então, o que é necessário para manter o trabalhador trabalhando? São necessárias mercadorias, né? Então, o trabalhador para trabalhar tem que ter uma camisa, um sapato, uma calça e alguma coisa para comer, né? Então, são essas mercadorias aqui. Essas mercadorias, elas correspondem a uma quantidade de trabalho. E elas também correspondem, né, na medida que elas correspondem a uma quantidade de trabalho, elas correspondem a um valor, né? Esse valor é convertido num preço. E esse preço é o salário, né? Então, é, o que acontece, né? Para criar a mais-valia absoluta é que o sujeito chega no local de trabalho e ele é obrigado a lá permanecer por um tempo de trabalho, né? Isso aqui é uma quantidade de trabalho, né? Quantidade de trabalho, né? Ou seja, um tempo de trabalho, né? Então, um tempo de trabalho corresponde a uma quantidade de mercadorias que corresponde ao necessário para manter o trabalhador vivo, né? Isso seria algo equivalente à média de trabalho mínimo necessário numa sociedade, né? Então, o quanto um trabalhador médio, né, precisaria trabalhar numa determinada sociedade para se manter vivo. Então, o que acontece é que essa quantidade de trabalho, né, ou seja, um tempo de trabalho, então, esse tempo de trabalho aqui, então, vai ficar cada vez mais horrível isso aqui, mas não tem saída porque é muito pequenininho. Então, esse tempo de trabalho aqui, né, é o chamado tempo mínimo necessário, né? É o tempo que corresponde a uma quantidade de trabalho que corresponde a mercadorias necessárias para manter o trabalhador vivo trabalhando, né? Então, bom,
A mais-valia absoluta diz respeito ao aumento do tempo de trabalho para além do mínimo necessário, e isso aqui, né, é a mesma coisa que dizer, né, que se trata de um aumento da jornada de trabalho. Estamos juntos? Só estou mudando as palavras, né? Então, a mais-valia relativa, a mais-valia absoluta, desculpem, diz respeito ao aumento da jornada de trabalho para além do mínimo necessário. Para além do tempo mínimo necessário. Né? Então, beleza. Então, isso foi o assunto da aula passada. Confere? Ok. Então, bom, o que é, então, a mais-valia relativa? É o nosso assunto de hoje. Então, vou apagar esse quadrito aqui. Posso? Alguém vai dizer que não? Pelo jeito, não. Então, a mais-valia absoluta, a mais-valia relativa é uma outra coisa. Então, se a mais-valia, né, isso aqui é uma boa abreviatura para mais-valia, tá? Um mais V. Se a mais-valia absoluta corresponde a um aumento da jornada de trabalho para além do mínimo necessário, que horror! A mais-valia relativa, ela diz respeito, né, a uma manutenção da jornada de trabalho mais uma diminuição do trabalho necessário. O que acontece, né? Deixa eu ver se aqui já tem um esqueminha pronto disso. Não. Então, vamos lá. Né? O que você tem, né? Você tem um capital que é investido para produzir uma mercadoria. Bom, e para produzir mercadoria, o que você faz com ele é comprar força de trabalho, né? E meios de produção. Né? Aí você produz uma mercadoria que é vendida por selinha, por um capital, representa um valor maior do que o valor inicial, por quê? Porque a força de trabalho produz mais-valia. Né? Como que ela produz? O que significa a produção de mais-valia? Né? A produção de mais-valia significa, né, uma quantidade de valor acima do mínimo necessário. Então, o que você tem? Né? Você tem a jornada de trabalho, né? Você tem a quantidade de valor que é produzida nessa jornada e você desconta dessa quantidade de valor o mínimo necessário. O resto é a mais-valia. Isso eu vou ter que desenhar. Vamos lá, de novo. Vou fechar esse quadro aqui de novo, tá? Vou apagar esse de novo. Pode? Então, ninguém disse que não. Então, gente, eu não estou vendo nessa janela aqui, eu não consigo ver o chat, tá? Então,
Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tem que abrir o áudio e perguntar. Então, Marcos, hã? Alguém tinha dito para não pagar? o Marcos. Espera aí. Pronto. Como é que eu volto aqui? Não, daqui não tem como eu ver. Ah, não, tem sim. Daqui. Não, também não. Não tem como eu ver o chat daqui. Foi, Marcos? Foi. Tá, beleza. Então, o que acontece? Vamos imaginar isso aqui é a jornada de trabalho. É uma quantidade de tempo. Né? Essa quantidade de tempo, ela corresponde a uma quantidade de trabalho. Na jornada, você pode dividir a jornada de trabalho, é como se você pudesse diminuir a jornada de trabalho em duas partes. Né? Então, a jornada de trabalho é o AB. Dentro da jornada, você tem duas partes. Você tem uma parte que é o trabalho mínimo necessário. E você tem uma outra parte que é uma sobra de tempo para além desse mínimo necessário. Esse é o trabalho, é o mais trabalho, é o trabalho excedente. Também chamado de mais trabalho. Mehrwerk. Né? Então, a mais-valia vem daqui, correto? Vem do CB. Não é? Então, como que você pode aumentar o CB? Bom, você pode aumentar o CB aumentando a jornada. Né? Então, esse aqui, o AC, continua sendo o trabalho mínimo necessário. Né? Só que eu agora tenho um CB, um CB', que é muito maior. Então, o trabalho excedente aumentou. Não é verdade? Se o trabalho excedente aumenta, o mais trabalho aumenta, a mais-valia aumenta. Correto? Então, esse caso aqui é um caso de aumento da mais-valia absoluta. Com o quê? Com um aumento da jornada de trabalho. Beleza? Muito bem. Então, vou apagar isso aqui. Posso? Tá. Né? É do mais trabalho que sai a mais-valia. Né? Foi? Então, vou apagar aqui. Então, né, vamos agora... Então, isso aqui é o caso do aumento da mais-valia absoluta com o aumento da jornada de trabalho. Beleza. Então, o que acontece? Vamos para um outro caso. Então, você tem aqui a jornada de trabalho AB. Aqui você tem o trabalho mínimo necessário, que é o tempo
é o tempo dentro da jornada de trabalho que corresponde ao salário e que corresponde ao valor das coisas necessárias para o trabalhador se manter vivo. E aqui você tem o mais trabalho. E é daqui que vai ser produzida a mais-valia. Muito bem. Eu mostrei para vocês, né, que se você aumentar esse tamanho AB aqui, né, eu aumento a jornada de trabalho, eu aumento o mais trabalho. Só que tem uma outra forma, então, de aumentar o mais trabalho, que é o quê? Que é diminuir o trabalho necessário. Então, a jornada de trabalho se manteve do mesmo tamanho, só que o mais trabalho aumentou. É um mais trabalho linha. Porque esse CB aqui, vamos lá, né? A linha, o CB linha, né, é maior do que o CB. Né? Então, o mais trabalho é maior. A grande questão é, bom, como que eu diminuo o trabalho necessário? Bom, como a gente estava vendo, o trabalho necessário ele corresponde, né, ao valor das mercadorias necessárias para manter o trabalhador vivo e trabalhando. Então, eu consigo manter a jornada de trabalho constante e aumentar a mais-valia se eu diminuir o valor dessas mercadorias. Como que eu consigo fazer isso? Por exemplo, baixando o valor da comida. Né? Se o valor da comida... Eu não sabia. Oi? Esse aí não seria B, porque o B' é quando você aumentou a jornada. Não, Aí são você dois... está mantendo e agora está aumentando o trabalho necessário. Não, estou diminuindo o trabalho necessário. Então, está diminuindo o trabalho necessário. Não, são dois, Aí são você dois, está são dois sistemas são dois sistemas diferentes, Marcos, desculpe. O ideal teria sido usar outras letras, né? Ok. Mas, tipo, você está certo na sua observação, mas é que isso aqui não tem aquele rigor, assim, de uma explicação matemática muito sistemática, não. Imagina que são dois sistemas, né? Na verdade, a abelhinha é igual, né? O que eu estou só... né? Nessa situação aqui, né? A linha belinha é igual ao AB, né? O C belinha, o C linha belinha, né? É que é maior que o CB. Né? É um outro sistema com outras referências aí. Né? Então, pois é, se eu reduzo, né? Mas fez sentido o esquema, gente? Tá. Então, o lance aqui é reduzir o valor das mercadorias necessárias para manter o trabalhador vivo e trabalhando. Né? Se eu reduzo esse valor, por exemplo, se o preço dos alimentos diminui, eu posso diminuir o salário do trabalhador. Então, a jornada de trabalho continua a mesma, mas, né, a parte dessa jornada que corresponde, né, ao trabalho necessário diminui. Né, e, portanto, a mais-valia aumenta. Né? Na verdade, entretanto, né, tem uma sutileza aí. Tá? Então, posso apagar esse quadro? Tá. Então, a sutileza é a seguinte. É como que se produz, né, essa diminuição do trabalho necessário. Né? Então, por um lado,
diminuindo o valor dos meios de subsistência, ou seja, né, uma diminuição da quantidade de trabalho despendido em sua produção e, além disso, né, uma diminuição da massa de trabalho contida nos meios de produção necessários à sua produção. Né? Então, como que você diminui o valor de qualquer mercadoria? Você tem que diminuir a quantidade de trabalho contida nessa mercadoria, mas não só isso, você tem que diminuir também, né, a quantidade de trabalho contida nos meios de produção que você usa para produzir essa mercadoria. Estamos juntos nessa parte? Sim? Enrolou? Ô, Pedro, Diga, quem fala? é a Hanna. Diga, Então, Hannah. eu fiquei meio perdida nesse raciocínio aí. Pode explicar de novo, mais uma vez, essa diminuição do trabalho necessário? Tem que diminuir o preço das coisas, diminuir... Eu fiquei meio perdida. Tá, vamos lá. O que acontece? Ah, peraí, deixa eu ver. Essa é a tal da doutrinação marxista. Boa noite, Alexandre. Então, Hannah, o que acontece, né? A mais-valia, né? A mais-valia corresponde a um trabalho excedente, né? Esse trabalho excedente, ele é excedente com relação a quê? Bom, é o seguinte, né? Todo mundo está trabalhando nessa porra da sociedade. Para que as pessoas estão trabalhando? Bom, elas estão trabalhando, em tese, para manter a riqueza constante, e riqueza é trabalho, né? Ou seja, para manter as coisas existentes constantes, inclusive a elas mesmas, né? Então, o trabalho mínimo necessário de uma sociedade é aquele trabalho que é trabalhado, né? E a riqueza se conserva, todo mundo está vivo. Né? Então, no trabalho mínimo necessário está contida uma espécie de média, né, do que todos os trabalhadores precisam trabalhar, né, para que eles mesmos continuem vivos. Então, assim, né, num trabalho não especializado, né, essa quantidade de trabalho mínimo necessário corresponde ao mínimo mesmo. O trabalhador tem que comer e chegar no trabalho, vestido. Né? Então, isso aí, o salário, né, representa isso. Né? O salário representa, né, uma quantidade de valor, né, que corresponde ao mínimo necessário, né, para esse trabalhador ir trabalhar. Né? Então, o que acontece é que a gente trabalha mais do que o mínimo. Né? Então, essa foi a primeira ideia que eu compartilhei com vocês, né, a respeito de uma possibilidade de pensar o crescimento econômico e a acumulação capitalista. Né? A gente tem que trabalhar menos que o mínimo, né? A gente é obrigado a trabalhar mais do que o necessário, e isso aí é daí que vem a riqueza, daí que vem o crescimento econômico e daí que vem a possibilidade de filho da puta maldito acumular riqueza. Né? Beleza. Então, isso é a mais-valia absoluta. Isso é trabalhar mais do que o necessário. Né? O que o Marx está dizendo, né, é que para você gerar mais-valia, você não precisa necessariamente sempre estar aumentando a quantidade de trabalho, a jornada de trabalho. Mesmo porque não dá, porque tem um limite, na verdade. Ninguém pode trabalhar mais do que, sei lá, 16 horas. Não dá. Tipo assim, as pessoas começam a morrer. E, bom, até certo ponto, pode deixar filho da puta morrer, porque sempre tem mais. Mas chega um momento em que não dá para fazer isso. Você tem que, mais ou menos, organizar a força de trabalho minimamente, porque senão você começa a ter uma rotatividade muito alta, a pessoa tem que se acostumar ao trabalho, então você tem que meio treinar, você gasta tempo com isso. Então, contabilmente, né, ao longo do tempo, não dá para você simplesmente matar os trabalhadores, você tem que conservar os trabalhadores. Né? E para conservar os trabalhadores, você tem que pagar um salário minimamente digno, né? E você tem que limitar a jornada de trabalho. Né? Então, bom,
como que você aumenta a mais-valia, né, conservando o trabalhador vivo, por um lado, né, e, portanto, conservando o tempo de trabalho, né, conservando o tamanho da jornada. Diz o Marx, você faz isso diminuindo o trabalho necessário. E como que você diminui o trabalho necessário? Você diminui o trabalho necessário diminuindo o valor das coisas necessárias para o trabalhador se manter vivo. Deixa eu dar um exemplo numérico, né, mais ou menos numérico, um exemplo com salários, porque a gente está sempre falando, no volume 1 do Capital, a gente está sempre falando de quantidade de trabalho, de valor, que não é a mesma coisa que dinheiro, né? Quando a gente raciocina, quando a gente transmuta valores em preços, a coisa muda um pouco. Mas vamos pensar um pouco em dinheiro, em preços, para ilustrar, né? Imagina o seguinte, imagina que você, e aí eu vou dar um exemplo bem escroto, não é para dizer que eu sou contra o Bolsa Família, nem nada disso, tá, gente? Mas nessa porra dessa sociedade, tudo é usado para uma coisa, né? Para acumulação capitalista. Não tem nada que não seja usado na acumulação capitalista. Então vamos lá. Vamos supor que você é um empresário, né? Que você quer né, você tem um investimento X, né? Você contrata trabalhadores numa zona bem miserável, né? E você tem que pagar um salário, um valor X, que é o valor necessário para essas figuras viverem nessa zona miserável. Então, nessa zona miserável, não tem muito para fazer, não tem lazer, não tem muito para onde ir, então não tem transporte, né? Não tem muito o que comprar, o salário pode ser baixíssimo, né? O filho da puta está só querendo sobreviver mesmo, e você explora essas pessoas, né, na sua empresa, né, com uma jornada de trabalho que é o máximo possível, suportável para aquelas pessoas e permitida pela lei. Muito bem. Aí, um belo dia, aparece um cara e diz assim, bom, o governo vai pagar para todas as pessoas dessa zona miserável uma quantidade X. Tá? Se você é um empregador, o que isso significa na prática? Isso significa na prática que, para manter esse cara vivo, você precisa pagar menos para ele. Não é verdade? Porque o governo está pagando uma parte. Então, na prática, você aumentou o teu lucro, porque você está pagando menos salário, mas a jornada de trabalho continua a mesma. E a exploração, a quantidade de exploração, vamos dizer assim, é a mesma. Né? Só que a mais-valia não é a mesma. Né? A gente não está falando de mais-valia, a gente está falando de lucro aqui. Né? A gente está falando de preços, de valores, de dinheiro. Né? Então, não é de valor. Quando a gente está falando de valor, de quantidade de trabalho, a gente fala de mais-valia. Aqui a gente está falando de lucro, mas o raciocínio funciona. Então, o que um aporte do governo para os miseráveis realiza, né, junto à força de trabalho? Bom, na prática, né, desonera o empregador. Desonerar o empregador significa a taxa de exploração é a mesma, só que o empregador está lucrando mais, porque ele pode diminuir os salários. Né? Então, isso é uma forma de pensar nessa história. Né? Mas tem outras formas de pensar nessa história. Por exemplo, né, em termos de quantidade de trabalho mesmo. Né? Quer dizer, se uma sociedade, né, começa a sistematicamente aumentar a produtividade no campo, a quantidade de trabalho necessária para produzir alimentos diminui. Se a quantidade de trabalho necessária para produzir alimentos diminui, significa que a média do trabalho necessário nessa sociedade diminui. Mas isso significa que filho da puta diminui a jornada de trabalho? Não. Filho da puta maldito mantém a jornada de trabalho. Aliás, é assim que a gente chegou na situação que a gente está hoje. Né? Que a jornada de trabalho é, sei lá, 12 horas em média, nos países subdesenvolvidos é tipo 12 horas, se você contar o tempo de trabalho, com almoço, caralho, transporte, filho da puta trabalha 12 horas. Né? Então, a gente trabalha 12 horas, mas a gente poderia trabalhar 2 horas, segundo aquele estudo lá da ONU que eu já citei para vocês, né? Um estudo aí do final dos anos 90. Então, simplesmente foi se mantendo a jornada de trabalho, mas a produtividade foi aumentando. A produtividade foi aumentando, então uma parte do salário muito pequena, uma parte do salário não, uma parte do trabalho muito pequena corresponde ao mínimo necessário à subsistência. O resto do tempo, o que a gente está fazendo? Tá produzindo riqueza para os malditos. Só que a jornada de trabalho se manteve a mesma. Né? Não teve aumento da jornada de trabalho. Melhorou? Tá. Ok.
O Bezos controlando aí do banheiro. Na verdade, né? Bartolomeu Stier, olha o Regis, porra, fazendo citações do período passado, aí sim. Pois é, controlar a ida ao banheiro não diz respeito à mais-valia relativa, não. Né? Dizer respeito à mais-valia relativa seria se você inventasse uma maneira do cara se manter vivo sem cagar. Mas esse controle não. Né? Se você criasse uma comida, né, que não é cagada, que é transpirada, aí você está diminuindo o trabalho necessário para ele se manter vivo. Né? Só que isso aí ia envolver um aumento do valor dessa comida. Né? Então, acaba que o tiro ia sair pela culatra. Mas exercer um controle sobre o tempo do trabalhador não é aumentar a mais-valia relativa. Né? A mais-valia relativa só aumenta quando você diminui o trabalho necessário para ele se manter vivo. Né? Isso aí é uma intensificação, isso que o Robson descreveu, é uma intensificação da exploração. Né? É um outro conceito. Vou voltar ao quadro. Esse quadro? Aí, gente, eu já parei de ver o chat, né? Então, se alguém quiser... Alguém pediu para voltar ao quadro, eu não sei se era esse. Tá, mas o que acontece, né? A mais-valia relativa ela é um conceito bem complexo. Né? Esse lado do conceito é simples, só que tem um outro lado do conceito. E agora é que o bicho vai pegar. Então, o que acontece? Né? Antes de começar esse outro lado, então, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, quando, por exemplo, tem uma evolução tecnológica, tipo, o cara cria uma máquina que aumenta a produtividade, em tese, né? Diminui também o trabalho necessário, o tempo de trabalho necessário, porque tipo, o cara, no mesmo tempo, ele produz um pouco a mais. Pois é, mas então, em tese, ele vai atingir esse trabalho mínimo em menos tempo, né? Logo vai no caso, o resto da linha, né? A linha CD, ela também vai ficar meio que maior, né? A linha CD não vai ficar maior. O que vai acontecer é que a linha AC vai ficar menor. Né? Sim, você está certo. E essa é a segunda parte do conceito de mais-valia relativa. Né? É quando o trabalho necessário diminui por causa de um aumento da produtividade do trabalho acima da média social. Né? É exatamente isso que você está dizendo. Só que o que acontece? Né? Em termos socialmente falando, né? Quando você começa a introduzir alterações na produtividade, né, o que você acaba fazendo? Quando você generaliza essas alterações, ou seja, quando todo mundo, né, começa a participar desse novo nível de produtividade, né, o que vai acontecer, né, é que deixa eu tentar abordar isso de uma outra forma. Né? Esse aumento de produtividade, né, que diminui o tempo necessário, né, ele só funciona dentro de um quadro competitivo. Né? Eu vou mostrar, vamos aos poucos que eu vou te mostrar por quê. Né? Então, vamos lá, vamos falar dessa segunda dimensão. Então, fica aí com a sua pergunta, que ela é muito boa, você antecipou aí o que o Marx vai dizer, né? E vamos falar dessa segunda dimensão, né, da mais-valia. Né? Então, isso aqui, o assunto é a mais-valia relativa. Então, a outra dimensão é o aumento da produtividade do trabalho acima da média social.
né? O que acontece aqui é de tal forma que uma proporção menor do valor total produzido corresponde ao trabalho necessário. Então, para entender isso aqui, né, o melhor é a gente, né, usar um exemplo numérico. Tá? E eu acabei de me dar conta que talvez eu tenha esse exemplo numérico em um documento aqui. Peraí. Espera aí rapidinho. Mais-valia relativa, exemplo numérico. Nós temos um excelente documento mostrando esse treco. Que bom. Peraí, deixa eu ver se vai abrir. Vamos lá. Espera aí, eu vou pegar... Deixa eu pegar meu mouse, gente, senão eu vou me embananar aqui. Espera aí, rapidinho. Como que vamos? Então, gente, olha só. Não, é isso aqui que a gente vai compartilhar agora. Vocês estão vendo a tela do meu lindo LibreOffice? Tá. Sim. Então, maravilha. Então, qual é o nosso assunto? A produção de mais-valia relativa através de uma diminuição do trabalho necessário, né, através de um aumento da produtividade do trabalho acima da média social. Então, vamos pensar no seguinte. Era uma vez uma sociedade que, num determinado estágio do seu desenvolvimento das forças produtivas, né, estão estabelecidas as seguintes, né, ordens matemáticas aqui de quantificação do trabalho. Né? Então, 1 hora de trabalho é 50 centavos, né? 12 horas de trabalho, portanto, né, é 12 vezes isso, que dá 6 dinheiros, 6 peças de ouro, sei lá, pensem aí no dinheiro que vocês quiserem. E o trabalho necessário nessa sociedade, vamos supor que seja 10 horas. Né? Então, da onde vem essas 10 horas aqui? Caceta. Então, da onde vem essas 10 horas? Bom, de qualquer lugar, né? Não importa. Né? Isso aqui é esse valor aqui, né? É um valor, né? Arbitrário, com força, né? Valor escolhido arbitrariamente para o exemplo. Né? Quer dizer, o que determina o trabalho mínimo necessário numa sociedade? Né? É o grau de desenvolvimento das forças produtivas, né? E o trabalho necessário para fazer as coisas necessárias à vida. Né? Então, sei lá, para o exemplo dar certo, inventei esse valor aqui. Vamos supor que seja 10. Né? Então, e essas 10 horas de trabalho mínimo necessário, né? Quer dizer, uma pessoa, na média, na sociedade, trabalha
10 horas para produzir o que ela precisa para subsistir. Então, só lembrando, né, essa é uma sociedade, né, que é 5 vezes menos desenvolvida do que a nossa, porque na nossa sociedade, o tempo mínimo necessário, segundo a estimativa lá do cara lá da FAO, é 2 horas. Né? É claro, a gente trabalha 12. A jornada de trabalho é 12 horas. A média nos países pobres. Mas o trabalho mínimo necessário, na nossa sociedade, segundo aquele cara, é 2 horas. Né? Então, essa sociedade aqui que a gente está dizendo, né, ela é muito menos desenvolvida do que a nossa. Né? O trabalho mínimo necessário é 10 horas. E essas 10 horas correspondem a, portanto, 5 dinheiros. Né? Muito bem. Né? O valor escolhido arbitrariamente, por exemplo, é esse aqui. Né? Tá. Então, o que acontece? Vamos lá. Aí tem lá uma indústria X, e nessa indústria X, a jornada de trabalho é 12 horas. Né? Nessa indústria X, a jornada de trabalho é 12 horas, e em 12 horas de trabalho, vamos supor que os cabras lá produzam 12 unidades ou peças de uma determinada mercadoria. Aí, bom, vou jogar mais uns... Esses valores aqui são valores arbitrários também, né? Só para a gente construir uma lógica, né, matemática mínima para poder raciocinar. Então, vamos supor que para produzir essa peça, né, você gasta 50, né, centavos desse dinheiro, né, para produzir uma peça. Portanto, em 12 horas de trabalho, você consome 6 em meio de produção. Né? Então, qual é o valor dessas 12 peças? Ou seja, né, qual é a quantidade de valor, né, produzida por esse trabalhador? Bom, 12 peças em 12 horas de trabalho. Então, 12 peças contém 12 horas de trabalho, que equivale a 6, mais 6 de meio de produção, total é 12, uma peça é 1. Beleza. A gente já poderia dizer que tem uma mais-valia absoluta contida aqui. Né? De quanto é a mais-valia absoluta contida aqui? Por peça ou pelo jogo inteiro, né? É Oh, 2 moedas, né? Luiz já por peça? Outro. Tipo, não, pela jornada inteira. Né? É do... Isso. Né? Quer dizer, na verdade, não é 2 moedas, né? São 2 horas. Né? 2 horas dá uma moeda, na verdade. Mas aí é o problema da matemática. Você pensou certo, mas você falou errado. Certo, Luiz? Tá. Então, tem 2 horas, né, de mais-valia. Tem 2 horas de mais trabalho, né, nesse dia. Né? Essas 2 horas de trabalho extra nesse dia, né, elas correspondem a 1. Né? E, na verdade, isso corresponde a uma peça, porque a peça contém metade da peça é trabalho e metade da peça é meio de produção. Estamos juntos? Então, se alguém está se embananando com as nossas contas de multiplicar e dividir, a hora de falar é essa. Porque, tipo, é isso, gente. Ninguém passou pelo que passou para ficar fazendo conta, né? Porra, eu fiz Enem agora para ir nessa merda e ficar fazendo conta. Gente, é isso. A vida é irônica, né? Ela dá voltas. E vocês são jovens ainda vai dar muitas voltas. Né? Então, é isso. Por enquanto, a pior coisa que está acontecendo é uma conta de dividir e de multiplicar, mas tá indo, gente. Se não tiver, me parem. Por enquanto tá tranquilo. Demorou. Então, entretanto, né, aí a sociedade estava muito bem. Filho da puta estava trabalhando que nem um condenado, 12 horas por dia. Né? O cara estava lucrando. Né? Estava lucrando não, estava extraindo, né, um dinheiro de mais-valia de cada infeliz que trabalha para ele, né? O maldito lá está extraindo. Então, bom, está tudo indo, tudo perfeito. Entretanto, um determinado capitalista consegue elevar a força produtiva do trabalho. Ou seja, ele consegue aumentar a produtividade da sua linha de produção. Então, aumentar a produtividade da sua linha de produção significa o quê? Né? Significa que, ao final de 12 horas, o filho da puta não vai produzir mais 12 peças, e sim 24. Né?
Então, como que esse aumento da força produtiva do trabalho, ou seja, como que esse aumento da produtividade se dá? Não sei, pode ser, por exemplo, controlando o tempo que filho da puta fica no banheiro. Pode ser. Pode ser distribuindo cocaína para os trabalhadores, para os caras ficarem frenéticos lá no maquinário. Pode ser. Enfim, não sabemos. Por enquanto, não importa. O que importa é que aumentou a produtividade, né? E o aumento de produtividade significa que, ao invés de fazer 12 peças em 12 horas, filho da puta vai fazer 24 peças. Ou seja, depois do aumento da produtividade do trabalho, com a mesma quantidade de trabalho, produz-se 2 vezes mais peças. Ou seja, em 1 hora se produzem 2 peças. Ou em meia hora ou 30 minutos se produz 1 peça. Né? É isso. Dobrou a produtividade. Então, agora vamos lá. Para entender o que se segue, é preciso manter em mente que o aumento da produtividade ocorreu apenas em um ramo da produção e não incidiu ainda sobre os bens de consumo e, portanto, não diminuiu ainda o valor da força de trabalho. Então, esse cara aqui, que fez esse aumento de produtividade, ele produz, sei lá, ele produz spinner, né? Ele produz alguma coisa completamente que não tem nada a ver com a reprodução da força de trabalho. E só esse cara realizou esse aumento. Ele descobriu lá uma mágica para aumentar a produtividade dos spinners. Então, o spinner dobrou de produtividade, mas o resto da sociedade está na mesma média, ou seja, o valor da força de trabalho se manteve o mesmo. Né? Então, considerando-se que, com o aumento da produtividade do trabalho, o valor dos meios de produção permaneceu inalterado, né? Então, por que o valor dos meios de produção permaneceu inalterado? Porque a produtividade do trabalho é só naquele ramo dos spinners, né, gente? Porque se for no ramo dos meios de produção, porque o meio de produção também é mercadoria, não é verdade? Então, se a produtividade do trabalho também tivesse aumentado lá nos meios de produção, aí ficaria tudo mais complicado. Por quê? Porque o valor dos meios de produção também diminuiria. Mas a gente está dizendo que só esse ramo aumentou a produtividade. Né? Então, a quantidade de trabalho nos meios de produção se mantém inalterada. Então, uma peça se produz em meia hora, né? E aí o que nós temos é que uma peça continua gastando de meio de produção os mesmos meia moeda, 50 centavos que gastava antes. Mas ela contém de força de trabalho metade do que ela continha antes. Ela antes continha, né? Bom, 1 hora de trabalho continha 50 centavos. Agora vai conter a metade. Por quê? Porque o trabalho está duplamente mais produtivo. Então, né, isso aqui quer dizer o seguinte, né? Porque o tempo de trabalho para fazer uma peça era 1 hora. Agora o tempo de trabalho para fazer uma peça é meia hora. Então, a quantidade de valor contido na mercadoria, né, a quantidade de valor na mercadoria que corresponde ao trabalho diminuiu. Né? A mercadoria, né, o valor da mercadoria é composto por 2 partes. Lembram? Uma parte que é o capital constante, que se transfere do maquinário, e uma parte que é criada pelo trabalho, que vem da força de trabalho. Então, a parte que se transfere dos meios de produção ficou igual. A parte que vem do trabalho que diminuiu. O valor da mercadoria, né, diminui porque a quantidade de trabalho vivo contida nela diminui. Né? Então, uma peça, né, corresponde agora a 75 centavos e não mais a uma moeda inteira. E 24 peças, na lógica anterior, correspondia a 24. Agora 24 peças, né? E 24 peças é o quê? É o que você produz em um dia de trabalho. Antes, você produzia 12. Agora você produz 24. Só que essas 24 não valem o equivalente às 24 de antes. Essas 24 valem 18. Então, antes, portanto, uma peça valia 1, que representava 2 horas de trabalho. Agora uma peça vale 75, que representa 1h30 de trabalho, se você for pensar, né, nos termos anteriores do valor da força de trabalho. Né? Ou seja, quando a produtividade aumenta, o valor total produzido aumenta. Então, o valor total produzido aumentou de 12 para 18. Em um dia de trabalho, você produzia 12, agora você está produzindo 18. Mas o valor unitário de cada peça diminui. Porque você está diminuindo a quantidade de trabalho contida em cada peça.
Até aqui estamos juntos? Alguém se perdeu? Bom, então, numa situação como essa, o capitalista que aumentou a produtividade... Alguém quer falar? Professor, eu me perdi nessa parte do valor o valor por peça que diminuiu. Uhum. Tá, vamos lá. Espera aí, deixa eu ver o que estão falando aqui. Tá. Vamos lá. Foi eu que falei. Tá. Olha aqui. Você tem uma mercadoria. Eita, não é essa a ferramenta para fazer isso. Vamos lá. Você tem uma mercadoria. Essa mercadoria tem um valor, que é uma quantidade de trabalho. O que compõe essa quantidade de trabalho? Por um lado, né, a força de trabalho, o trabalho vivo. Né? Ou seja, né, a quantidade de trabalho gasta pelo trabalhador para produzir a mercadoria. Né? Só que tem uma outra... A quantidade de trabalho contida na mercadoria, por um lado, é o trabalho vivo. É a quantidade de trabalho gasta pelo trabalhador. Mas ela tem um outro componente. Né? Chamado trabalho morto. Que é a quantidade de trabalho contida nos meios de produção. Né? Dá para entender do que eu estou falando com esses dois componentes? Fica claro esses dois componentes do valor? Sim, está dando para entender. Tá, beleza. Então, é isso. Fica com isso na cabeça, né? O trabalho vivo e o trabalho morto. Né? Porque o grande lance, né, é que os meios de produção, né, eles são eles mesmos, né, eles são uma mercadoria. Né? Essa mercadoria ela foi fabricada e ela também tem meios de produção. E assim sucessivamente. Né? Então, bom, mas aqui, para esse processo de produção aqui, né, esse trabalho aqui ele é um trabalho morto, que já está solidificado na forma, né, dos meios de produção e que transfere seu valor para a mercadoria que você está fabricando no momento. Então, beleza, fiquem com isso na cabeça. Né? Aqui, o que aconteceu? Né? Daqueles dois componentes, né, você diminuiu a quantidade de valor correspondente a um deles. Você diminuiu a quantidade de valor correspondente à força de trabalho. Por quê? Né? Porque a quantidade de trabalho necessária para produzir a mercadoria diminuiu. Por quê? Porque você está produzindo mais mercadorias na mesma quantidade de tempo. Né? Porque você aumentou a produtividade. Talvez você tenha máquinas mais rápidas, talvez você tenha um capataz chicoteando o trabalhador, talvez você tenha injetado uma coisa no sangue do trabalhador, talvez você tenha convencido o trabalhador de que trabalhar é bom. Enfim, sabe-se lá o que você fez, mas o trabalhador está trabalhando muito mais. Já que ele está trabalhando muito mais, a quantidade de trabalho contida, trabalhar muito mais significa o quê? Que ele está produzindo um número maior de mercadorias.
Então, mas na mesma jornada de trabalho. Então, tem uma quantidade de tempo menor por mercadoria. Esse é o ponto. Né? Então, a peça, né, diminuiu de valor, na verdade. Dizer que a peça diminuiu de valor significa a quantidade de trabalho contida numa peça diminuiu. Só que o trabalho morto não diminui. Esse trabalho morto, que são os meios de produção, já foram trabalhados em uma outra ramo, em um outro ramo da produção. Isso é fixo. O que diminuiu, né, foi com o aumento da produtividade, você diminuiu, né, a quantidade de trabalho vivo contida, né, na parada. Então, o preço unitário diminuiu. Bom, ao mesmo tempo que o preço unitário, né, o valor unitário, né, ao mesmo tempo que o valor unitário diminui, você também está fabricando mais dessas unidades por dia. Então, o valor total delas, né, é maior. O valor total era 12. Né? Você dobrou a produtividade, né? E o curioso é que você não dobrou o valor total. Por quê? Porque com o aumento da produtividade, você está diminuindo o valor unitário. Mas, de qualquer maneira, você aumentou o valor total. Né? Então, o valor total não é o dobro, mas ele é maior. E por que ele não é o dobro? Bom, porque tem uma parte que fica fixa. Né? Que é a parte do trabalho morto. A parte do trabalho morto não varia com o aumento da produtividade. Então, bom, você está produzindo mais peças por um valor total maior, mas individualmente elas valem menos. Então, o que acontece? Só que esse cara realizou esse movimento sozinho nessa sociedade. Só ele aumentou a produtividade. Então, na sociedade, o valor dessa peça ainda é 1. A quantidade de trabalho correspondente, né, a cada peça continua sendo 1. Então, o que ele consegue fazer? Ele consegue vender a sua mercadoria por 1. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que, sem elevar a quantidade de trabalho que o cara trabalha por dia, sem elevar a mão de obra, né, sem elevar a jornada de trabalho, né, o cara está acumulando mais. Né? Melhorou? Sim, agora eu entendi melhor. Beleza. Eu não sei com quem eu estou falando. A Lucy também está com o braço levantado, então não sei se é a mesma pessoa. Não, né? Professor, isso acontece quando uma determinada empresa, por exemplo, quando a gente vê que tem muito excedente de produção de petróleo no mundo e o petróleo passa a ter um valor pequeno, alguns países retêm esse petróleo, eles guardam esse petróleo e dizem não vou vender, não vou vender, não vou vender. E aí o petróleo que tinha excedente de produção passa a não ter e o valor do petróleo sobe e a gente tem que comprar mais caro e, consequentemente, tudo, os combustíveis, tudo que vem do petróleo fica mais caro. É mais ou menos isso que se faz no mercado que a gente vê a variação de preço, né? Quando tem um excedente, o produtor guarda, ou seja do trigo, ou seja do petróleo, ou seja da carne, o cara não vende mais barato para que chegue a todo mundo, para que o lucro dele continue naquela margem alta, não é isso? É que para você, né, relacionar a situação da variação de preço no mercado com essa situação aqui, né, você teria que um dos fatores em jogo teria que ser um aumento da produtividade do petróleo. Mas veja, a situação que o Marx está descrevendo não é exatamente a mesma que você está descrevendo. O que acontece tem um cara que está, na prática, diminuindo o valor individual das suas mercadorias. Né? Então, o barril de petróleo dele ficou mais barato. E o que esse cara faz não é prender. Ao contrário, ele vende, só que ele vende no valor estabelecido socialmente, que é maior do que o valor que ele consegue produzir, né? Porque ele diminuiu a quantidade de trabalho necessário, né? Para produzir a parada. Né?
Então, o que está em jogo no... É como aquela pessoa que fabrica uma coisa que todo mundo quer, com um custo menor, mas vende igual a todo mundo está vendendo pelo custo mais alto. Então, a lucratividade dele é maior do que a dos outros, porque ele produz com um custo menor, é isso? Isso. Ainda que, no final das contas, o preço final seja o mesmo. Então, olhando de fora, ninguém vai dizer assim, esse filho da puta está lucrando mais, porque não dá para saber, porque o preço é o mesmo. Só que ele está lucrando mais porque ele diminuiu o seu custo. Só que o problema todo aqui é que a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de quantidade de trabalho. O grande barato é que o que está em jogo é um aumento da produtividade, né? No final das contas, vai dar lá no dinheiro, vai dar lá no preço, né? Mas o que o Marx está focando é na questão da quantidade de trabalho, né? Então, sim, você está no ponto, sim, é por aí. Beleza? Tá, vai lá, Marcos. Opa, eu sei que a gente tem que simplificar um pouco as coisas, quer dizer, para poder mas na verdade, duas questões, tá? Quer dizer, a primeira é a seguinte, quer dizer, em geral, aumento de produtividade custa alguma coisa. Aumento de produtividade não aparece, sabe, divinamente. Com certeza. Quer Por isso eu dizer, estou dando então, esses na exemplos verdade, absurdos, né? Do chicote, da cocaína e sei lá. Então, na verdade, quer dizer, a conta tinha que ser um pouquinho mais complicada, porque, sabe, para poder estar gerando esse acúmulo, sabe, teria que estar diminuindo aí alguma coisa, tipo, quanto que custou esse aumento de produtividade. Então, na prática, deixa eu já adiantar, o que aconteceria, né? É que a gente manteve o valor dos meios de produção idênticos. E o que ia acontecer é que o valor dos meios de produção não ia ficar idêntico. Aí ia ter que ter um aumento no valor, um pequeno aumento no valor. Então, o que tem que acontecer é que o aumento no valor dos meios de produção tem que ser menor do que a economia em quantidade de trabalho. Senão, não faz mais sentido. Mas você está certíssimo. E a outra questão, quer dizer, é que para minha cabeça fica mais fácil, sabe? Quer dizer, eu não sei. A pergunta é o quão, digamos assim, é complicado em termos de nomenclatura, tá? O quanto de correção em termos de nomenclatura a gente estaria perdendo se a gente introduzisse aí, né, nisso tudo, quer dizer, o conceito de custo, que na verdade você está diminuindo o custo, sabe, mas mantendo o valor ou qualquer coisa, porque para mim fica muito mais fácil na hora que eu estou tentando raciocinar, eu pensar em, sabe, uma coisa é o valor, o preço, vamos fugir de preço, tá ok. O valor se mantém, mas o custo diminui. Teria um problema conceitual a gente começar a falar em custo, para de repente na minha cabeça ficar mais fácil para eu entender? Ou tanto faz como tanto fez? Então, essa pergunta é bem interessante e ela é bem importante, né? Quer dizer, qual é o ganho conceitual de se ficar falando de quantidade de trabalho e não simplesmente de quantidade de dólares ou do que quer que seja, né? Então, sempre me perguntam isso. Eu acho que a pergunta, né, a resposta mais direta é a seguinte, né? Para ilustrar a parada, o próprio Marx usa exemplos com dinheiro, né? Ele quantifica, em termos de dinheiro, o trabalho, para a gente poder enxergar o que ele está dizendo. Mas o que acontece? É que uma diminuição de custo pode significar uma porrada de coisa. Pode significar, sei lá, que eu fiz um trato com um traficante de carvão, e aí esse traficante de carvão fez uma guerra num país tal, e aí pilhou o país e roubou o carvão. E aí, bom, mas isso é um efeito histórico muito raro, isso não vai acontecer, não tem infinitos países para você pilhar. O que o Marx quer descrever é um processo contínuo e normal de produção. Para descrever esse processo contínuo, ele quer descrever esse processo contínuo e normal como tendo dentro dele uma questão sociológica e política importante. E que questão política é essa? É a exploração do trabalho. É a possibilidade de trabalhar menos e a obrigação de trabalhar mais. O conceito de valor, ele representa isso. O conceito de valor representa uma quantidade de trabalho. Então, o aumento da produção diminui o valor unitário das mercadorias, né? Isso significa o quê? Né? Isso significa que tem menos trabalho contido ali, né? Isso significa, portanto, que para produzir a mesma quantidade de mercadorias a gente poderia trabalhar menos.
E isso é a tensão política do texto o tempo inteiro. Né? Isso é a tensão política do texto. Se a gente começa a raciocinar em valores, a gente vai numa direção oposta. A direção seria, então tem que pagar mais o trabalhador. Mas o que interessa não é pagar o trabalhador mais. O que interessa é que o trabalhador trabalhe menos, é nos libertar do trabalho. Né? Então, quando a gente fala de quantidade de trabalho, a perspectiva crítica radical da obra fica mais em jogo. Né? Quando você começa a raciocinar só em termos de dinheiro, uma parte desse raciocínio crítico desaparece. Né? É claro, ainda tem um potencial crítico de dizer, não, então se você está diminuindo os custos, você pode repassar isso para os trabalhadores e aumentar os salários. Beleza, só que o problema é aumentar os salários ou o problema é trabalhar menos? Ou é libertar a gente do processo de acumulação? Né? Então, a tensão política é essa. Né? Então, eu acho que tem uma... É defensável, né, que a gente raciocine em termos de quantidade de trabalho por causa disso. Beleza. Luiz. Cara, então, fiquei com uma dúvida, nada mais, na verdade. Mas é que se agora que o cara ele produz um negócio, né, 25 centavos, 25 fragmentos de moeda mais baratos, e aí você falou que ele pode continuar vendendo a um, mas você tinha dito numa outra aula que o Marx fala que não ele rejeita a resposta das trocas injustas, né? E aí, como é que... Sempre me fazem essa pergunta nesse momento. Então, sempre tem alguém ligado na questão do valor e do preço, e sempre tem alguém ligado na questão, né, da troca injusta e da troca justa. Né? Quer dizer, o que você está dizendo é que, nesse caso, né, a mercadoria não está sendo vendida ao seu valor. É isso que você está dizendo. O Marx diz não. Por quê? Porque o valor é socialmente determinado. Então, de novo, gente, aí está a dimensão, tem uma dimensão político-sociológica na parada. Não é uma mera contabilidade empresarial. O que está em jogo na parada? O que está em jogo na parada é que o valor ele é socialmente necessário. Lembrem-se que o que é, né, a pedra de toque do valor? O que prova que uma coisa tem valor, no final das contas? É a sua realização, né? É a realização da mercadoria. Né? Veja que o valor produzido ele pode ser desnecessário, não é verdade? Você pode, tipo, botar uma porrada de gente para produzir um troço que no final ninguém vai consumir. E se ninguém consumir, significa que aquela riqueza foi desnecessária. Então aquela riqueza, na verdade, não tem valor. Né? O valor da mercadoria não é só uma quantidade de trabalho, ela é uma quantidade de trabalho necessário. Então tem que ficar com o necessário na cabeça. Então o que acontece é que socialmente está estabelecido um nível de valor necessário para produzir um troço. O que acontece é que um cara, na fábrica dele, diminuiu esse valor, mas o valor necessário da coisa continua sendo o mesmo. Porque se não for, seria um aumento de preço. E se for um aumento de preço, nada garante que vai existir riqueza para comprar aquele troço. Porque aquela riqueza não vai corresponder a uma quantidade de trabalho, se fosse um mero aumento de preço. Né? Enquanto que aqui o que está em jogo é uma normalidade capitalista operando, na qual aquele valor existe. Né? É claro que tem uma página 2. A página 2 é se todo mundo começa a elevar a produtividade, vai ter mercadoria demais. E aí você vai ter as crises cíclicas. Justamente, você vai ter destruição de valor. Então toda a questão é essa. Toda a questão é que, ainda que você não aumente o preço para além do valor, você vai ter crises cíclicas, porque a porra da quantidade de valor vai ultrapassar a riqueza existente, porque você vai sempre elevar a produtividade. Né? Então, se tem um cara fazendo isso, beleza. Se tem 2, 3, vai ter um momento que chega um limite. Né? E aí, que momento é esse? Bom, estatisticamente, né? Quer dizer, contabilmente ninguém sabe, mas estatisticamente, mais ou menos, você vai saber, olha, essa sociedade, né, vai comportar, né, um aumento de tantos %, porque tem uma projeção de crescimento, enfim, etc, etc. Né? Mas a diferença entre valor e preço continua dada aí. Né? Porque eu não estabeleço o valor sozinho, o valor é socialmente estabelecido. Né?
Mais alguma coisa? De dúvida? Professor, só para... E aí esse negócio, a média social, esse socialmente determinado, é isso que é o... O valor mínimo necessário, né? Não, é que você falou, dá para diminuir a quantidade de trabalho, né, pelo aumento da produtividade do trabalho acima da média social. Essa média social é o mínimo necessário, né? Tá. Ok. O mínimo necessário é o mínimo socialmente necessário, né? Essa é a expressão do Marx. O trabalho social mínimo, ou o mínimo de trabalho socialmente necessário. Tem sempre esse social aí na parada, né? Porque é algo que se estabelece, né, socialmente, né? Não é individualmente, né? Tá. Então vamos voltar aqui. Tá. Então, né, para sumarizar, numa situação como essa, o capitalista que aumentou a produtividade pode vender as peças por um preço maior que o valor produzido, mas para competir no mercado também quer vender a preço menor do que o valor das mercadorias produzidas na produtividade social média, né? Então, ainda tem essa. Aí o que acontece, Luiz? O preço entra em jogo para ele diminuir o preço da parada. Então, o que ele faz? Já que ele aumentou a quantidade de valor, a quantidade de riqueza existente, ou seja, a quantidade de valor muito acima do que já existia, para ele garantir que esse valor vai se realizar, ele diminui o preço. Então, em vez de vender a 1, que era o mínimo necessário, ele vende a, sei lá, 0,83, foda-se, né? Então, assim, ele garante que ele vai conseguir realizar, ele garante, ou ele aumenta a chance dele conseguir realizar esse negócio, essa quantidade extra de mercadorias que ele produziu diante do mínimo necessário, e ao mesmo tempo compete com os outros sem, entretanto, né, perder riqueza, sem destruir valor. Ele não está destruindo valor, né? Porque se eu vendo uma coisa a menos do que o trabalho necessário para produzir, aí eu estou destruindo valor, né? Então esse cara não está destruindo valor, né? Ele consegue diminuir o preço, né? Então, vamos comparar as duas situações. Então, a situação é da produção na produtividade da média social. Então, 12 é o valor total das 12 peças, 6 é o componente do valor total que diz respeito ao meio de produção, né? O nome disso é capital constante, né? Ou trabalho morto. E isso equivale a 6 peças. Então, 5 é o trabalho necessário, né? Que era 5 peças, o restante é a mais-valia, que é 1, equivale a uma peça, né? 2 horas de trabalho. Então, na situação da produção acima da média social, 20 é o valor total das 24 peças, então, uma peça, 18, ele vende por 8, mais ou menos 0,83, né? Sendo que uma hora de trabalho produz 2 peças. Então, 12 é o valor dos meios de produção, esse valor corresponde a 14,5 peças, né? Que é o 12 dividido por 0,83. Então, essas 14,5 peças se produzem em 7 horas e 20 minutos. Então, 5 é o valor do salário do trabalho, esse valor corresponde a 6 peças, ou aproximadamente 3 horas de trabalho. Aí é que está, né? Então, resta aproximadamente 1,75 horas, ou 1 hora e 45 minutos do dia, e esse é o mais trabalho. Então, o mais trabalho aumentou, né? O mais trabalho era de 1 hora, agora o mais trabalho vai ser maior, né? Então, nesse tempo, se produz 3,5 peças, né? Ou seja, né, 1,75 por 2, né? Porque em 1 hora você produz 2, então em 1,75 você vai produzir 3,5. Então, essas 3,5 peças valem aproximadamente 3. Assim é como se a mais-valia, que equivale a 3,5 peças, fosse 3, que era 1. Então, observem que, né, dobrou a produtividade, mas a mais-valia triplica nesse exemplo, né? Então, o capitalista que emprega o método de produção aperfeiçoado é, portanto, capaz de apropriar-se de uma parte maior da jornada de trabalho para o mais trabalho do que os demais capitalistas no mesmo ramo da produção. Então, na prática, né,
ele está se apropriando de uma quantidade maior do trabalho dos trabalhadores, ainda que a jornada de trabalho fique constante. Então, essa é a ideia da mais-valia relativa. Eu vou compartilhar esse exemplo numérico lá, para vocês poderem dar uma olhada depois neles. Né? Tá. Eu entendi. Você produz mais pelo mesmo tempo, vende pelo mesmo valor de quem produz a mesma quantidade com maior quantidade de tempo. É isso? Na verdade, você vai acabar vendendo por um valor um pouquinho menor para garantir que você vai ter mercado para aquela quantidade extra de mercadorias que você produziu. Né? Isso é por isso que eu botei lá aquele 0,83 em vez de 1. Né? Porque na produtividade baixa... Como você tem um excedente de produção, com a mesma quantidade de mão de obra que você utiliza, com o mesmo espaço-tempo, você vende com um bônus para você garantir que você expanda toda a sua produção, que você não fique com encalhe, não é isso? Isso. Você vai vender você vai dar um desconto frente ao trabalho, frente ao valor socialmente estabelecido antes do aumento da produtividade. Você poderia vender por 1, né? Agora, a quantidade de valor contida na mercadoria individual vai ser 0,75. Você poderia vender por 1. Só que você não vende por 1, para você quebrar o outro e para você conseguir dar vazão àquela enorme quantidade extra de mercadoria que você produziu. Então, você vende... Assim você garante o cliente que ele compre menos, mas compre mais, né? No final das contas, o seu lucro é maior porque você acabou produzindo com um custo menor, porque você gastou a mesma quantidade de tempo e de mão de obra para produzir 24 peças que os outros demoram para produzir 12. Né? Então, você ganha menos por unidade, né? O cliente paga menos por unidade, mas você, no total, vai realizar uma quantidade maior de mais-valia. Né? Você vai lucrar mais. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Não, é isso. Então, assim, uma observação muito importante é aquela que a partir da pergunta da intervenção do Marcos, né? Quer dizer, deixa eu voltar aqui, né? Não vou voltar aqui não, vou voltar no quadro. Né? Então, vamos do zero aqui. O grande negócio, a grande parada, né, é que o valor da mercadoria vem da força de trabalho e dos meios de produção. Né? Se você vai reduzir a quantidade de força de trabalho individual numa mercadoria, né, ou seja, aí, se você tiver um aumento de produtividade, cara, tá horrível isso. Vamos lá, vamos de novo. Vamos lá, vamos de novo, com calma. Vamos lá. Então, você tem a mercadoria. Né? O valor da mercadoria é composto pelo valor da força de trabalho, né? E pelo valor dos meios de produção. Aí, o que acontece? Você tem um aumento da produtividade. Então, isso aqui é uma mercadoria individual. Né? Não é a massa total de mercadorias. Né? Então, com o aumento da produtividade, você vai ter, né, uma massa total linha, uma quantidade de trabalho linha e uma quantidade de meio de produção linha. Então, com o aumento da produtividade, né, o que vai acontecer? O FT', né, vai ser menor do que o FT. Né? Quer dizer, a quantidade de trabalho está aumentando a produtividade, então você está fazendo mais mercadorias, e em cada mercadoria você vai ter uma quantidade menor de força de trabalho. Né? Só que com o aumento da produtividade, você vai ter um MP' que é maior do que MP, provavelmente. Isso não entrou no exemplo numérico, né? Isso ficou de fora. Mas isso tem a ver com o que o Marcos observou. Né? Por quê?
Por que você está aumentando o MPLIN? Porque o que é um aumento da produtividade na prática? Né? Provavelmente é melhor maquinário. Ou seja, um maquinário mais caro. Né? Um maquinário que custa mais aperfeiçoado, ou seja, que contém maior quantidade de trabalho. Então, toda a questão é que para esse esquema funcionar contabilmente, né, para que você consiga acumular mais-valia nesse esquema aqui, o que tem que acontecer é que esse aumento, né, o aumento do valor dos meios de produção tem que ser menor, né, do que a diminuição do valor da força de trabalho. Né? Senão, fudeu, senão não dá certo. Né? Então, esse é o grande, né, quebra-cabeça. E a gente vai voltar a esse quebra-cabeça lá no final do Capital Volume 1, porque quando ele vai falar, né, das questões de, né, desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, né, desenvolvimento da tecnologia, desenvolvimento técnico, né, e demanda de força de trabalho, quando é que é vantajoso demitir, aumentar a produtividade de demitir. Né? Então, isso é toda uma jogada. Beleza. Então, é isso. Então tá, então bom. Com isso, gente, vocês estão de posse da doutrina marxista da mais-valia. Então, assim, né, em comemoração à morte do Olavo de Carvalho, vocês podem dizer que vocês foram doutrinados. Né? E, bom, como vocês podem ver, não tem nada do outro mundo. Não tem, desgraçado, isso, é um desapontamento. Né? Mas é isso a essência do marxismo. Não tem ninguém, como é que é, com drogas e dando, como o Olavo de Carvalho dizia, né? Fazendo sexo anal e consumindo drogas. Não, é só o conceito de mais-valia, gente. Né? É bem mais simples. Mas é isso, é sempre lembrar, né, que o que está em jogo né, essa questão política por trás dessa história. Né? Porque todo o tempo o que está em jogo é a possibilidade de trabalhar menos, a possibilidade de se libertar do trabalho. Né? Beleza, gente. Então, assim, o capítulo 10, né, ele é um capítulo enorme, descomunal. Né? Ele tem uma porrada, né, de temas dentro dele. O capítulo 10 é o capítulo sobre, quer dizer, na verdade é a seção 4. Né? É a seção sobre, né, a mais-valia relativa. Então, essa seção é uma seção enorme. Né? Ela fala um pouco da história do maquinário, da história da fábrica. Né? Então, nesse tempo que nós temos hoje ainda, eu queria pegar um pouquinho, né, desses conceitos, né, dessa reconstrução histórica, né, para contextualizar melhor a ideia, né, do mais-valor relativo. Né? Então, a gente vai falar, sobretudo, né, dos capítulos 12 e 13. Né? Então, a seção 4 chama a produção do mais-valor relativo. Aí tem o capítulo 10, o conceito de mais-valor relativo. Né? O capítulo 11 chama cooperação. O capítulo 12 chama a divisão do trabalho na manufatura. E o capítulo 13, a maquinaria e a grande indústria. Então, ele está falando de dois momentos históricos, né, da evolução do capitalismo. E através da análise desses elementos históricos, ele tenta contextualizar um pouco a tal da produção do mais-valor relativo. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Né? Sobre esses capítulos 12 e 13. Né? Então, vamos lá. Tá. E qual é o objetivo? Então, vocês vão ver que o objetivo do Marx, ao fazer essa reconstrução histórica, né, da maquinaria, da manufatura e da grande indústria, o objetivo dele é justamente falar sobre o aumento da produtividade. Porque, com o conceito de mais-valia relativa, o que a gente vê, né, é que existe um perpétuo estímulo ao capitalista, né, diminuir o valor contido na unidade de mercadoria, né, na mercadoria unitária. Né? Isso vai ser uma tendência permanente, né, a tentar sempre estar diminuindo essa quantidade de valor contido na mercadoria. A grande corrida, né, entre os capitalistas vai ser uma corrida para a diminuição do valor unitário da mercadoria. Né? E isso aí é que diz respeito, né, a algo que para o Marx era uma
um conceito muito importante, que é o desenvolvimento das forças produtivas. O desenvolvimento das forças produtivas, né, é a expressão que o Marx usa para falar de desenvolvimento técnico, né? Então, diz respeito justamente àquele aumento do valor dos meios de produção para aumentar a produtividade, para diminuir a quantidade de trabalho necessária, né? Desenvolvimento das forças produtivas, desenvolvimento técnico. Então, o capitalismo é impulsionado por esse troço, porque o que os malditos estão querendo o tempo inteiro é diminuir a quantidade de trabalho contido unitariamente em cada mercadoria, né? Beleza. Então, como é essa história, né? Essa história, né? A história do aumento da produtividade, o Marx divide em dois momentos, né? Então, o primeiro momento é a manufatura, né? Então, o que é a manufatura, né? Manufatura, né, é quando você tem um processo produtivo, né, de cooperação, no qual, né, é um processo cooperativo de produção, no qual o trabalho se define a partir de uma ferramenta, através do uso de uma ferramenta, né? Então, o trabalhador usa uma ferramenta. Então, na manufatura, geralmente a gente está falando de algum grau de habilidade manual, né? Então, daí o mano do manufatura, né? Trabalhar com a mão, né? É um trabalho que depende de uma certa artesania, né? Então, esquematicamente, o Marx fala de dois tipos de manufatura, né? Historicamente, esquematicamente, né? Então, no primeiro tipo de manufatura capitalista, né? Pois é, porque aí tem a manufatura capitalista, né? Quer dizer, a gente pode falar de manufatura num sentido amplo, né? Qualquer artesania, né, é uma forma de manufatura, de fabricação com a mão, né? Só que a manufatura capitalista não é qualquer artesania, né? A manufatura capitalista está marcada pelo fato, né, de que você produz o quê? Mercadorias, né? O capitalismo é isso, é a sociedade produtora de mercadorias. Então, a grande parada é como é a artesania tipicamente organizada para a produção sistemática de mercadorias, como é, né, essa artesania, como é essa manufatura. Então, aí ele faz, esquematicamente, né, ele fala de dois tipos, né? Ele fala, né, do primeiro tipo, né, onde você tem ofícios autônomos, né, combinados na oficina, né? Então, isso é o primeiro tipo de manufatura, né? Quando você tem ofícios autônomos combinados na oficina. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma manufatura de carruagem, né? Então, qual é a mercadoria que você produz? Carruagem. Então, né, nesse primeiro tipo dos ofícios autônomos combinados, o que você vai ter? Você vai ter um especialista em roda, um especialista em janela, um especialista em estofado, um especialista em carpintaria, um fabricante de dobradiças, um fabricante de portas, né? Então, você vai decompor a sua mercadoria em valores de usos componentes aos quais correspondem, né, trabalhos especializados determinados, trabalhos concretos determinados, né? Então, você vai ter um fabricante de rodas, né? Então, na minha oficina de carruagem, eu tenho esse cara aqui que é o grande fabricante de rodas. Esse cara faz o quê? Ele é bom em fabricar rodas, então ele fabrica roda. Ele, né, faz o eixo, ele dobra madeira, ele, enfim, faz um encaixe, ele mede tudo, ele tipo, prepara o buraco para o eixo, é isso, né? E você vai ter um cara que faz janela, então ele monta a janela, ele corta o vidro, ele, enfim, etc, etc. Beleza. E você vai ter um segundo tipo, né, de manufatura, que é onde você vai parcializar as operações, né? Então, nessa manufatura de parcialização de operações, o que vai acontecer é que ninguém vai completar um trabalho artesanal voltado para a produção de um valor de uso. Ou seja, uma janela tem uma roda tem uma utilidade, né? O que é uma roda? Uma roda serve para que a carruagem deslize em cima dela, né? A janela serve para que não bata vento no filho da puta maldito que está lá usando a carruagem, né? E por aí vai, né? Na manufatura das operações isoladas, ninguém produz valor de uso, né? O que você começa a fazer é isolar as operações. Então, por exemplo, na manufatura de agulhas, você vai ter, né,
um cara que puxa o arame, então você vai ter um grande rolo de arame, você vai ter um cara que puxa o arame, você vai ter um cara que bate no arame para o arame ficar reto, você vai ter um cara que corta o arame e você vai ter um cara que afia a ponta. Então você tem 4 especialistas. Você tem um cara que puxa o arame do rolo, você tem um outro que bate, você tem um outro que corta, você tem outro que afia. Né? Nenhum desses caras está produzindo um valor de uso completo, exceto o último, né? Que termina a agulha. Mas veja, ele não termina a agulha, né? Ele não produz uma agulha inteira. Ninguém produz um valor de uso completo. Todo mundo produz um componente desse valor de uso. Então, o que você está fazendo é parcializando os trabalhos, isolando as operações. Né? O ofício original do agulheiro é decomposto em operações. Né? Linha de produção. Sim. Né? É o início da linha de produção. Né? Essa é o ofício autônomo combinado na oficina ou é o segundo? Não, o ofício autônomo combinado na oficina é um cara faz a roda, o outro faz a janela, o outro faz né, a porta. Né? Esse é a operação isolada parcial. Né? É o segundo tipo. Então, nessa situação, os trabalhos parciais se isolam ou se autonomizam, né? O artigo é transportado de mão em mão e na oficina a matéria-prima se encontra simultaneamente em todas as fases de produção. Porque você vai ter uma mesa onde o cara o que faz é puxar o arame. Você vai ter uma outra mesa em que o cara o que faz é cortar esse arame que foi puxado. Você vai ter uma outra mesa no qual o cara está martelando. E ninguém está esperando ninguém. O que acontece é que você vai ter uma fila de arame puxado e cortado, uma fila de arames martelados e uma fila de arames cortados e uma fila de arames afiados, e aí é a agulha. Né? Todo mundo está fazendo todas as coisas ao mesmo tempo. Né? Então, a matéria-prima se encontra simultaneamente em todas as fases. Né? A ideia é um pouco essa. Né? Então, né, o Marx fala, o que acontece? Você tem uma sucessão temporal combinada a uma justaposição espacial. Essas expressões do Marx. Né? Mas é isso, né? Uma justaposição espacial significa que tudo está acontecendo no mesmo espaço. E tudo está acontecendo no mesmo tempo. Né? E, ao mesmo tempo, você tem uma sucessão. Né? Isso significa o seguinte, né? Que você pode, já que você isolou cada trabalho e você pode supervisionar todos esses trabalhos ao mesmo tempo, o que você começa a conseguir desenvolver é um controle científico da produção. É o seguinte, né? Quanto demora, em termos de afiar a agulha, quanto demora cortar o arame? Então você sabe quantos cortadores você tem que ter em relação aos afiadores. Né? E você sabe a proporção em que você pode incrementar esse trabalho. Né? Veja que numa oficina onde todo mundo produzir um valor de uso, isso fica difícil de coordenar. Né? Quer dizer, não é difícil exatamente, mas é menos científico. Né? Porque o fabricante de rodas faz uma porrada de operações super complexas. Então, tipo, porra, o cara das rodas está produzindo roda demais. Está mais rápido as rodas do que o eixo, enfim. Aqui, como você está decupando todas as atividades, né, essa quantificação do tempo e o controle sobre o tempo fica muito maior. Então, o que você começa a ter é um movimento de cientificizar o processo de produção. E, de fato, você vai ter isso. Né? Você vai ter, né, os primeiros caras da economia política, né, eles vão ter uma preocupação em quantificar o tempo de trabalho de tudo. Né? De tal modo que você vai poder impor você vai poder, né, estabelecer uma média, através da observação, você estabelece uma média científica, né, de quantas agulhas deveriam ser afiadas, né, e você, enfim, controla esse processo, né, impõe esse processo ao trabalhador. Né. Ok. Marcos, quer falar? Tá. Então, uma outra coisa interessante, né, em relação aos ofícios autônomos combinados é que nos ofícios autônomos combinados você podia ter, por exemplo, uma montadora. Né? Então, eu monto carruagens. E aí o que acontece? Né? Esse montador de carruagem ele compra a roda de alguém. Né? Ele não precisa empregar o fabricante de roda na oficina dele. Ele compra uma roda. Né? Então, você tem trocas, né,
acontecendo socialmente, né? O trabalho é dividido socialmente. Nesse caso, o trabalho não é dividido socialmente, o trabalho é dividido no interior da fábrica, né? E essa divisão do trabalho, né, acontece sob supervisão de um cientista, né? Sob supervisão de alguém que pode quantificar todas essas relações de trabalho que antigamente eram trocas, né? As etapas da produção eram trocas no mercado, né? Elas se transformam em etapas dentro da oficina, né? Além do mais, como você está especificando muito, né, os trabalhos, está especializando muito os trabalhos, você consegue desenvolver, né, técnicas de aperfeiçoamento da produção, né? Quer dizer, você consegue desenvolver uma ferramenta especializada para o cortador, né? Uma ferramenta especializada para o martelador, né? Uma bancada de trabalho especial para ele, né? Todo um aparato ao qual o corpo dele vai se acomodando com o passar do tempo. Então ele vai virando um especialista em um pedaço de produção, mas assim, em termos, né, de realizar algo, ele não realiza nada. O que ele realiza é martelar um pedaço de arame. E ele é muito bom naquilo, né? E você pode produzir todo um espaço de trabalho, um aparato de trabalho para que ele aperfeiçoe aquilo cada vez mais. Isso é uma das dimensões da alienação, né? É uma das dimensões da alienação. E aí o que acontece, né? Quando você cientificiza todo o trabalho, né, e você então consegue impor uma normativização científica a cada etapa do trabalho, o que acontece é que na prática você pode aumentar a produtividade, você tem um controle muito maior sobre a produtividade. E esse controle sobre a produtividade, ele reflete no aumento da mais-valia relativa, né? Ele reflete numa obsessão, né? Não é uma obsessão maluca, né? É uma obsessão real, é uma obsessão que a própria sociedade impõe, né? Que cada capitalista esteja o tempo inteiro procurando aperfeiçoar aquele método de trabalho o máximo possível, né? Impondo, né, um aumento de produtividade nas etapas cientificamente conhecidas do processo de produção, né? Ao mesmo tempo, você tem um processo paralelo, que é o quê? Na medida que o trabalho fica especializado, fica cada vez mais especializado, né, você também desvaloriza a força de trabalho. Por quê? Porque um fabricante de rodas é um cara que, para se tornar fabricante de rodas, ele precisa de todo um período de aprendizado, ele precisa, né, de um espaço para produzir a roda, da oficina e tal. Um fabricante de rodas é um artesão respeitado. Um martelador, ou sei lá, um polidor de eixo, um cara que fica o dia inteiro polindo eixos de roda, esse cara não tem habilidade nenhuma, né, completa. E a habilidade que ele possui, ele pode aprender muito mais rápido. Então, isso significa que o valor contido na força de trabalho é menor, né? Ou seja, né, você produz esse trabalhador com uma quantidade socialmente menor de trabalho. É quase qualquer um faz. Quanto mais especializado o trabalho, né, mais desvalorizada é a força de trabalho, porque menor a quantidade de valor que ela contém, né? Isso. E aí você vai ter, né, essa desproporção, né, entre a apreensão do processo de trabalho, né, e a percepção individual do trabalhador, né? Então, em qualquer sociedade dominada pela forma mercadoria, você já tem alienação do trabalhador, né? Por quê? Porque o mercado é aquela história toda do mercado que a gente conversou lá no Fetichismo e Mercadoria, né? Mesmo que eu tenha uma compreensão completa do processo de trabalho, ainda continua verdade que eu não posso sentar com os outros produtores e discutir o valor das coisas, porque o valor das coisas é intermediado pelo mercado que regula o mínimo necessário, né? Mas quando eu fragmento os trabalhos, né, essa alienação aumenta ainda mais, porque ninguém tem a percepção completa do processo de trabalho, só o capitalista, né? Então, o trabalhador não poderia reconstruir esse processo, né? E ele vai se tornando progressivamente incapaz de reconstruir esse processo. Por quê? Porque as ferramentas vão se especializando também. Então chega um ponto em que ninguém vai ter aquelas ferramentas na sua casa. Uma coisa era, sei lá, um martelinho, uma ferramenta de carpintaria, né? Daqui a pouco você vai ter uma mesa de trabalho especial para o martelador, né? E aí fudeu, ninguém vai ter essa mesa em casa, ninguém vai aprender a fazer isso, né?
o trabalhador então expropriado da ferramenta, né, dos meios de produção. Né? Os meios de produção tornam-se muito específicos e os trabalhos se tornam muito específicos. Né? Então, o que acontece é que, né, você tem um aumento da produtividade e uma desvalorização da força de trabalho, né, ao mesmo tempo. Só que, veja bem, a manufatura, né, ela se desenvolve, né, num momento de expansão capitalista. O que é essa expansão capitalista? Né? É o seguinte, né, é que para você aumentar a produção, o que você faz? Você aumenta a quantidade de trabalhadores. Né? Você está... A manufatura é uma coisa nova, né? A organização capitalista do trabalho é uma coisa nova, a quantidade de mercadorias existente é pequena, você está diminuindo o valor das mercadorias, portanto, você está tornando as mercadorias mais acessíveis, você está aumentando, está, portanto, né, possibilitando que as pessoas comprem coisas. Né? É a transição, por exemplo, de uma época em que filho da puta vivia com a mesma roupa a vida inteira, e as pessoas vão começar a ter 2, 3 roupas, né? Porque o valor da roupa está diminuindo. Então, você está criando um mercado, você está aumentando o mercado, e você está, portanto, né, também aumentando a quantidade de trabalhadores. Investir na produção é aumentar a quantidade de trabalhadores. Né? Isso casa com o fenômeno histórico do cercamento dos campos, que é o que está acontecendo ao mesmo tempo. Né? Quer dizer, a terra arável está sendo substituída por terra pastoril, né? E nessa substituição as pessoas estão sendo expulsas da terra, porque você precisa de menos gente para pastorear do que para arar e plantar alimentos, e aí essas pessoas vão ser absorvidas em grande medida pela manufatura, que para se expandir precisa de mais gente. Né? Então a lógica é um pouco essa. Então, isso é a lógica da manufatura. Né? Estamos juntos? Alguma pergunta? Muito bem. Então, aí o que acontece? Vem a grande indústria, a maquinaria, o capítulo 13. Né? Então, antes da Revolução Industrial, né, o que você tem? Você tem um trabalhador, uma ferramenta. Né? Depois da Revolução Industrial, o que você vai ter é um mecanismo motriz e uma massa de ferramentas. Né? E aí, né, você vai ter, sobretudo, 2 tipos de maquinário. Né? Você vai ter um maquinário na qual você tem uma máquina e você tem ações diferentes, e essa máquina incorpora ações diferentes de trabalhadores. Então, por exemplo, né, tem um vídeo no YouTube da fabricação de envelopes. Né? Então, é muito interessante, né, a fabricação de envelopes. O que acontece? Né? Vem uma folha de papel para uma prancha, né? Aí tem uma peça da máquina dobra, a outra, uma segura, a outra dobra, aí a outra cola, aí ela dobra de novo, aí ela desdobra. Então, cada máquina dessa, né? Quer dizer, essa máquina, o que ela vai realizar, cada componente dessa máquina, o que ela vai realizar é que cada componente realiza o trabalho que, na divisão do trabalho da manufatura, seria realizado por um trabalhador. Então, você teria um trabalhador especializado em dobrar o papel, um trabalhador especializado em passar a cola, um trabalhador especializado em redobrar, um trabalhador especializado em desdobrar, um trabalhador especializado em alisar. O que a máquina vai fazer é concentrar todos esses trabalhos. Então, procurem lá o vídeo do envelope, da fábrica de envelope. Né? Mas você tem um outro tipo de maquinário, né? que são as cadeias de máquinas diversificadas. Né? Então, aí você vai ter uma divisão do trabalho entre as máquinas parciais. Assim como você tinha uma divisão do trabalho entre os trabalhadores parciais, né? Trabalhadores parciais são trabalhadores que não fabricam valores de uso, né? Fabricam pedaços, né? Operações especializadas, como no caso da agulha que a gente deu aqui. Então, você vai ter, né, para cada trabalhador da manufatura, tu vai ter uma máquina. Da divisão do trabalho da manufatura, tu vai ter uma máquina. Né? Então, né, por exemplo, na tecelagem de lã, né, a lã não tem tecelagem porque o tecido não é tecido exatamente, né, mas né, na fábrica de lã, né, na manufatura da lã, você tem um batedor, que é um cara que pega a lã e fica batendo nela numa superfície de uma determinada textura com um martelinho redondo de madeira. Então, você bate a lã. Né? Depois você tem um cara que escova a lã. Né? Depois você vai ter um cara que leva a lã para fazer o fio, a lã escovada para fazer o fio.
né? E aí ele bota a lã numa coisa parecida com uma roca da Bela Adormecida. Então, isso na manufatura da lã, onde você vai ter o objetivo final é fazer um fio de lã, né? E o fio de lã é decomposto em tarefas parciais. O que vai acontecer quando você entra com a Revolução Industrial aí é que cada trabalhador desse vai ter uma máquina especial para ele, né? Então, o batedor é substituído por uma máquina de bater, o cardador é substituído por uma máquina de escovar, o fiandeiro por uma máquina de fiar, e, é claro, você vai ter um operador dessa máquina. Para cada máquina dessa vai ter um operador, ou mais de um, né? Mas o grande lance aqui, né, nesse sistema automático de maquinaria, como Marx chama, o trabalhador é uma espécie de supervisor da máquina. O que ele faz é ajudar a máquina a trabalhar. Então, a máquina tem seus movimentos e o trabalhador realiza os movimentos que a máquina não consegue realizar, né? Ele ajuda a máquina a terminar o seu trabalho, né? Então, o trabalhador é um supervisor, né? Então, as operações ficam em si mesmas, né, ainda mais especializadas e isoladas, né? E elas podem ser cientificamente controladas num nível ainda maior, né? Por quê? Porque você tem uma correia mecânica que regula a velocidade dessas máquinas. Uma coisa é você dizer para um homem, trabalha mais rápido. Outra coisa é você criar um ambiente de trabalho no qual, se ele não trabalhar mais rápido, tudo se destrói, tudo para e ele perde o braço. Basicamente é isso, né? Então, você impõe mecanicamente a intensidade do trabalho, né? Então, a máquina, o que ela permite a máquina herda a divisão do trabalho da manufatura, né? E o que ela faz é intensificar essas funções parciais, né? Mecanicamente, né? Através de uma fonte de força, uma fonte de poder, uma fonte de energia, né? Constante e regular, né? A qual os músculos e o cérebro humano têm que se adequar, né? Então, assim, a essência dos capítulos 12 e 13 é essa, né? Então, o que eu recomendo que vocês façam, né? Deem uma olhada nesses capítulos, porque são capítulos históricos, né? Eles não são conceitualmente densos, né? É maneiro de ler, assim, como quem está lendo um livro de história, né? Não são capítulos exatamente grandes, gigantescos, né? Mas são capítulos grandes. E, quer dizer, o 13 é bem grande, né? E o 13, né, sobre o maquinário, ele tem um lance maneiro que é um pouco a história da implantação do maquinário e a história da luta dos trabalhadores em torno disso, né? Então, a tentativa de diminuir a jornada de trabalho, né, a resistência ao maquinário, né, formas diferentes de introdução do maquinário ao longo da história, né? Enfim, questões de legislação do trabalho fabril, do trabalho na fábrica. Então, é um capítulo, né, bem interessante historicamente. Então, é uma leitura agradável, assim. Beleza? Então tá. Então, olha só. Deixa eu ver com vocês o que vai acontecer semana que vem. Tá. Aí a gente tem a seção 5 sobre a comparação entre mais-valor absoluto e relativo. Não precisamos falar disso, é muito específico. A gente tem o capítulo 6 sobre o salário, né? Que é um capítulo interessante. São questões bem técnicas, né? Mas é um capítulo interessante para o qual vocês já estão equipados para ler, com o que vocês aprenderam aqui, né? Então, dá para ler o capítulo sobre o salário, que é um capítulo interessante, né? Para exercitar, né, o conhecimento que vocês adquiriram, porque ele fala justamente, né, da transformação do valor da força de trabalho em preço, ou seja, em salário. Então, essa relação é discutida, né? E tem uma pegada histórica nisso também. Então, essa é a seção 6, capítulo 17. Né? E aí a gente vai para a seção 7, que é o processo de acumulação, né? Então, é aí que a gente vai se concentrar
nesse final de curso, porque, na verdade, a gente está quase acabando, né? Em termos de... Agora eu não estou com isso na mão, mas a gente está acabando. Então, assim, a aula que vem, a gente vai falar... na aula que vem eu vou falar sobre, né, a seção 7. Né? Então, a seção 7 tem 3 capítulos. A reprodução simples. O que é a reprodução simples? É o C se transformando em C', se transformando em C 2 linhas, se transformando em C 3 linhas. Né? É o processo contínuo, né, de reprodução do capital. E aí, o capítulo 21 apresenta o problema, o capítulo 22 fala da transformação de mais-valia em capital, ou seja, o que tem que acontecer socialmente para que a mais-valia possa se transformar em capital. Isso não é intuitivo, vocês vão ver. Né? E o capítulo 23 é o grande barato, que é a Lei Geral da Acumulação Capitalista, que são as relações entre demanda de trabalho, né, e acumulação capitalista. Né? Então, assim, o que vocês fazem, né, para a semana que vem? Pois dão uma lida na seção 4, é uma possibilidade. Né? Nesses capítulos 12 e 13, que são capítulos históricos, né? É uma possibilidade. Dá uma lida na seção 5, na seção 6, a seção sobre salário, também é uma possibilidade, interessante, dar essa lida por conta própria. Né? Ou dar uma lida no capítulo 21, o problema da reprodução simples, também é uma possibilidade. Né? Então, 3 possibilidades aí para a gente avançar de leitura para vocês. E aí a aula expositiva vai ser sobre... Eu vou começar a falar sobre a seção 7. Né? Então, eu não sei até onde vai dar para chegar aí. Né? Mas eu quero falar sobre um pouquinho sobre os 3 capítulos. Né? E aí vamos ver quanto tempo isso vai demorar e a gente vê o que a gente vai fazer depois. Então, gente, olha só. Semana que vem eu vou trazer também a proposta de avaliação, tá? Eu vou, enfim, trazer a ideia. Que ideia eu tive para a gente resolver essa questão da avaliação, né? Que normalmente já é uma questão que eu acho enfadonha e complicada, mas nesses tempos de ensino remoto, pé no saco. Né? Então, vamos ver aí como que dá para fazer isso de uma forma interessante, didaticamente, engrandecedora para vocês e não muito maçante e suicida para mim. Beleza? Então é isso. Está ótimo, professor. Então é isso. Alguém tem alguma dúvida, reclamação, comentário, lembrança, associação, pergunta, curiosidade, etc.? Vamos orar para o senhor fazer Só uma orações. avaliação bem fofinha para a gente. É. Porque o que a gente tem de resenha para fazer de filme, só Jesus na causa. Pô, resenha de filme. A resenha de filme é mole, gente. Porra. Aí guarde suas Professor, orações para outra coisa. Professor, deve ter mais ou menos uns 10 filmes para a gente assistir e fazer resenha. Então, Eu estou adorando sua aula, eu estou adorando as suas aulas, estou adorando a aula de direitos humanos, porque são os 2 professores que a gente vê realmente querem que a gente ligue um clique. É muito bacana perceber. Quem? É o Bruno que está dando direitos humanos? É o Bruno adora a aula dele, eu acho um fofo. Grande né? Brunão. Grande Brunão. E você também, professor. Adoro sua aula, não é puxação de saco, não, mas se você quiser dar um ponto a mais também, tudo bem. Não. Mas sua aula é bem legal. Agradeço, fico feliz em saber, Luci, que você está aproveitando. Então tá bom. Depois dessa, podemos ficar por aqui, né? Então valeu, galera. Caras, caros, cares, cares, etc. Abraços a todos, etc, etc. Até mais.